Você tem medo de recomeçar? Pode ser uma pergunta um pouco meio ampla, mas é algo que deixa muita gente desconfortável. Recomeço. Olá, habitantes, sejam bem-vindos a mais um podcast Mundo do Rô. Se você não me conhece, é o seu primeiro dia aqui, seja bem-vindo. Siga o Mundo do Rô tanto aqui no Spotify quanto lá no Instagram no Mundo do Rô Podcast. Pois bem, no episódio de hoje eu quero falar sobre recomeços. Recomeçar muitas vezes é algo que deixa as pessoas muito desconfortáveis. Seja recomeçar uma nova cidade, seja recomeçar um novo emprego, seja recomeçar uma relação, seja recomeçar qualquer coisa. As pessoas elas não gostam desse processo do novo, do desconhecido, do começar algo do zero. É algo que deixa muitas pessoas muito, muito desconfortáveis porque elas simplesmente não gostam de arriscar ou não se sentem confortáveis com o simples fato de ir rumo a algo que para elas é desconhecido. No episódio anterior eu falei sobre a questão de viajar sozinho e a própria companhia. E eu sinto que é uma continuação o episódio de hoje. Quando a gente se conhece, a gente se gosta e a gente gosta da nossa própria companhia, recomeçar pode ser algo mais fácil. Por quê? Se eu recomeço uma vida numa nova cidade, você tem pelo menos você mesmo. Se você começa um trabalho novo, um curso novo, né, numa faculdade, algum lugar diferente, você se tem ali. Então você vai estar sempre com a sua melhor companhia, que é você mesmo. Ou seja, você não vai estar sozinho. Você não vai estar desacompanhado. Você não vai estar simplesmente perdido. Porque você se tem. Você se basta para conseguir se apoiar, para conseguir se orientar, para conseguir refletir sobre as coisas, para conseguir simplesmente sentar e pesquisar coisas e se organizar para os próximos dias ou para as próximas atitudes que você tem que tomar. Recomeçar uma relação é você se colocar primeiro e entender que, ok, aquela que você tinha não deu certo, e aí você tá começando uma nova relação, porque você se coloca como prioridade e você quer algo de bom pra você mesmo. Então, quando eu falo sobre recomeços e que muita gente tem esses medos, é porque muitas vezes as pessoas elas não se conhecem ao ponto de saber quais são os seus limites, ou até onde elas podem ir para serem felizes ao alcançar um sonho, um objetivo, ou avançar na vida. Recomeços servem para a gente literalmente arriscar em coisas novas, ou começar a se aventurar em novas propostas, ou tentar desenvolver alguma coisa diferente. O recomeço, ele serve para como se fosse um novo start, um novo ponto de partida. É você visualizar ali uma oportunidade de fazer coisas diferentes do que você não fez até então. Ou fazer algo que seja igual, bom, e coisas que você não gosta deixar de lado. Simplesmente você não precisa repetir atitudes. Vou dar um exemplo no ambiente de trabalho. Se você no ambiente de trabalho tinha atitudes que você via que não era muito saudável para você mesmo, tipo fazer horários a mais, deixar de às vezes comer direito por conta de, tem que entregar o trabalho, não sei o que, tal, tal, tal. E você via que aquilo era ruim para você, então quando você recomeça num novo lugar, você deixa aquelas atitudes que você julga como ruim e começa algo diferente. Ou simplesmente não faz só aquilo. Você pode seguir o restante das coisas que você já fazia, deixando de lado essa parte. Se você tá numa relação onde a pessoa era controladora, tóxica, ciumenta, e você via um monte de coisas que te faziam mal, você simplesmente pode, numa nova relação, já começar a perceber logo no começo: opa, pera, isso daqui eu tô tá repetindo igual no anterior, então não, volta. Vamos sair disso daqui. Porque se você dá a oportunidade de recomeçar já visualizando as coisas do passado para não repetir aquilo,
Você dá muitas chances de você ter novas perspectivas, novas conquistas, novas vitórias, grandes avanços na sua vida. Porque é isso que faz o recomeço. O recomeço é você olhar para trás, ver o que você já fez, ver o que você já aprendeu com aquilo e se propor a conhecer e aprender e desfrutar de coisas novas. E tentar de alguma forma não cometer os mesmos erros ou não cometer, as mesmas escolhas que vão te levar aos mesmos caminhos. É justamente você conseguir encontrar maneiras de você seguir a vida sem ficar presa a coisas do passado, ou seja, de ficar repetindo coisas, mas utilizando aquela lembrança como algo para te impulsionar a não fazer aquilo de novo. Para não cometer os mesmos erros e você conseguir avançar na sua vida. Porque é aquilo, a vida ela é feita de presente e futuro, o passado já foi. O passado, uma vez que você já viveu, você tem duas opções. Ou você recorda para levar aquilo como aprendizagem, experiência, e você simplesmente usar tudo isso como bagagem para o seu crescimento, ou quando é algo muito que você não quer, você simplesmente exclui da sua vida, da sua mente e deixa isso para trás. Então, o passado ele serve só para essas duas coisas. Usar passado como estímulo ou lembranças ou ficar remoendo aquilo, esquece, isso não funciona. Isso literalmente vai te travando, te prendendo, vai catar tudo aquilo que tem de bom que você poderia estar aproveitando e jogar para baixo. Então, quando eu falo sobre recomeços, pode ser às vezes o recomeçar uma nova semana. Muita gente tem aquela coisa no domingo de, ai, é uma nova semana, ai, é outras coisas, outras tarefas, ou vai vir uma reunião diferente e tal. Gera aquela ansiedade, aquela angústia, aquela coisa do medo do novo, do medo do refazer, do reconquistar, do reaprender. E a gente precisa estar aberto a isso. O recomeço ele serve para a gente vislumbrar novas formas, para a gente literalmente conseguir avançar em propostas, em projetos, em coisas que a gente nunca teve oportunidade. É uma forma do universo mostrar pra gente: olha, tem isso daqui agora, você pode tentar desenvolver isso. Ou, nossa, nesse ambiente aqui você pode tentar fazer algo que você no outro sempre quis e você agora tem a oportunidade de fazer. Ou seja, é usar o recomeço para algo bom. É saber que as novas oportunidades elas são para você crescer e evoluir. E não para você ter medo. Porque, gente, a gente não tem segurança de nada. A gente não tem certeza de nada. A gente tá sempre lutando contra o desconhecido. Você sai de casa, você não sabe se vai voltar vivo. Você não sabe se vai estar vivo daqui a 10 minutos. Você não sabe, então não tem como a gente se basear nessa zona de conforto, porque essa zona de conforto, ela não existe. Ela não é real. A zona de conforto é a rotina que você cria e você condiciona o seu cérebro a algo pouco desenvolvido, porque entra no modo automático e você simplesmente não desenvolve mais nada. Por isso que é uma zona de conforto, mas não é uma zona de conforto de segurança. É uma zona de conforto cerebral. Literalmente você jogar o seu cérebro num automático, num piloto, num vai, repete, vai, repete, vai, repete, que você começa a fazer aquilo. E a maior prova de que o recomeço ele é bom é quando você percebe que você tá tão enfiado numa rotina, em algo tão assim no piloto automático, quando você simplesmente vira uma rua que você sempre virou e você olha pra alguma coisa e você tipo, ué, mas isso sempre esteve aqui? Ou, ué, isso é novo? Ou, nossa, eu nunca tinha reparado nessa cor que tinha aqui, nessa planta ou nessa fachada do prédio. Ou simplesmente você observa alguma arquitetura, alguma coisa diferente e você fala, ué, mas eu nunca tinha visto isso. Será que isso daqui é novo? Será que isso daqui eu nunca passei por aqui? É você se dar conta do quanto você estava no piloto automático. E o recomeçar ele serve justamente para isso, para o cérebro dar um, opa, peraí, vamos lá. A gente tem que prestar atenção de novo, a gente tem que começar a perceber as coisas diferentes. Você cria novas sinapses, você cria novas pontes de aprendizado dentro do cérebro, você cria novas conexões. O seu cérebro ele se revitaliza.
E aí você evita entrar de novo nesse piloto automático. Porque o piloto automático, ele, por mais que o cérebro force a gente a fazer isso pra gente ter menos gasto de energia, porque aí é uma coisa que vai, né, na maneira mais suave possível, mas isso é mal, porque o cérebro preguiçoso, o cérebro que não gasta energia, você vai gerando ansiedade, você vai gerando estresse, você vai gerando cansaço mental, porque vai acumulando muita coisa ali dentro e você não põe pra fora. Você simplesmente não consegue achar uma solução para aquilo. Então, o recomeço ele serve para tudo isso. E eu acho que é a hora de vocês recomeçarem as coisas na vida. Dá uma chance. Eu vi algumas pessoas que descobriram o podcast há pouco tempo e começaram a ver episódios anteriores meio que numa nova sequência, né? Tipo, pera, conheceu agora os dois últimos, mas existe outros anteriores. Voltou e começou a assistir lá, ouvir lá do começo. E algumas pessoas me mandaram mensagens assim: Nossa, Rô, eu comecei a ouvir agora, recente, aí depois eu voltei aos episódios mais antigos e eu percebi o quanto que tem uma linha de raciocínio as coisas, né? Vai meio que uma unindo com a outra e vai dando uma base pra gente perceber coisas pra frente, né? Tipo, um episódio lá atrás ele serve de base pra perceber episódios mais pra frente. Serve de direção. E isso é um recomeço. Isso é quando a pessoa ela decide dar uma abertura para ela ver algo diferente. E eu tenho percebido que pouco a pouco vem chegando novos habitantes aqui e eles têm dado esse recomeço no blog, né? No blog, no podcast aqui. E eles começam a repensar as coisas na vida, justamente acompanhando aqui essas conversas da gente. Justamente começando a refletir sobre o que eu converso aqui com vocês. E tipo, nossa, mas as coisas de relacionamento, as coisas da vida amorosa, as coisas de família, de amizade, as pessoas começam a quebrar aquela zona de conforto do cérebro e começam a abrir novas possibilidades. Isso é um recomeço. Pode ser algo sutil na sua vida. Pode ser algo bem pequeno de perceber, mas é algo muito importante. Porque por mais que seja um recomeço mínimo, vamos assim dizer, algo muito perto do que você já tem na sua grande maioria, mas qualquer coisa diferente cria uma nova possibilidade mental. Faz um movimento diferente no cérebro e faz com que você consiga perceber coisas que muitas vezes você só passava por cima e não prestava atenção. Então, o episódio de hoje foi isso. Eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo e até!